Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. Tudo bem, Verinha? Tudo ótimo. Hoje nós vamos falar sobre escolhas difíceis. Mente Zen, nessa tarefa de falar sobre habilidades importantes para a saúde emocional, tem essa habilidade de lidar com uma escolha difícil, né? Como fazer uma escolha difícil. E aí, Verinha, como é que a gente encara esse tema, hein? Difícil, né? Fazer escolhas, acho que não é sempre algo que a gente está acostumado a fazer. Às vezes, acho que na correria do dia a dia, a gente simplesmente segue o fluxo de estar fazendo sem saber por quê. E às vezes a gente se dá conta de refletir, né? E acho que é um pouco isso que o Mente Zen faz em cada um dos temas. Um convite para reflexão. Refletir, né? Talvez a gente termine com um passo a passo de como fazer escolhas difíceis. Não, tô brincando, não. Mente Zen raramente faz isso. Mas é uma questão complexa, né? Tem escolhas que são fáceis, né? Por exemplo, tô aqui, olha, aqui um bilhete premiado na loteria e aqui um papel em branco. Qual que você escolhe? Né? É que o resultado dessa escolha já está óbvio, né? Agora, boa parte das escolhas que a gente faz na vida, o resultado é incerto. Sim. Né? Se a gente tivesse o poder de prever o futuro e saber o desfecho de cada escolha, seria mais fácil, né? Mas a vida é feita de muitas variáveis que se transformam, novas circunstâncias, e aí uma escolha que você fez pode ter um desfecho totalmente diferente, né? Ou uma escolha que você imaginou que faria a vida inteira pode não fazer sentido quando no momento em que ela se apresenta, né? Sim, porque nós mudamos, né, todos os dias, e aí, às vezes, algo que a gente planejou lá atrás, quando passam-se os anos, nós não somos mais aquela pessoa que sonhou, que tinha aquele sonho. E aí, se ele não faz mais sentido, é uma atitude de coragem, mas ao mesmo tempo de honestidade consigo, de seguir aquilo que naquele momento pode fazer sentido. Você falando disso, eu me recordo de alguns casos que eu tive, por exemplo, na faculdade. De algumas alunas que às vezes estavam lá no 3º ano, às vezes no 4º ano, e falando que, por exemplo, não estavam felizes com a escolha que elas tinham feito. E muitas vezes eu questionava, então, se você não está feliz com a sua escolha, por que você continua trilhando, né, esse caminho? E muitas vezes era o porquê meu pai ou a minha mãe queria que eu fizesse, né? Então, o quanto às vezes dizer não, né, nessa possibilidade de escolhas se torna difícil, às vezes não por nós, mas porque a gente está pensando no outro. E o quanto disso também não vai ser duradouro. Essa situação é curiosa, porque eu estava pensando justamente assim, na evolução da possibilidade de escolha, né? Você veja, na história da humanidade, talvez a nossa possibilidade de fazer escolhas foi aumentando, imagina. Você imagina numa época em que a maior parte da população vivia em situação de servidão, né? Você tem poucas escolhas. Ou uma época em que
a sua profissão já estava pré-definida. Então, se sua família fazia isso, você ia fazer isso. Não tem escolha. Com quem você vai se casar já está escolhido pela sua família. Né? E não tem escolha. E difícil dizer se as pessoas eram menos ou mais felizes, porque não tem essa medição, né? Mas tem essa coisa do paradoxo da escolha, que a gente já falou aqui, né, algumas vezes, que é, curiosamente, ter muitas possibilidades de escolha torna o processo de escolher mais pesado. Verdade. E isso é verdade para a vida e é verdade na alimentação também. Uma das maiores queixas, por exemplo, que eu tenho nas participantes dos programas de consciência alimentar chega o final do ano, ou reuniões, por exemplo, de família, restaurante por quilo, que tem muita opção, é o desespero, porque eu não sei escolher. E normalmente o que elas me dizem é: eu preciso experimentar um pouquinho de cada coisa, porque eu não consigo escolher, não consigo dizer não para algumas e sim para outras. E aí eu preciso colocar tudo no prato, pela dificuldade que eu tenho de escolher, e depois eu lido com outro problema, que é não conseguir deixar nada no prato. Porque foi assim que eu fui, por exemplo, educada. Quando você fala, né, do processo de escolhas, se a gente for pensar hoje, faculdade também, né, cursos disponíveis. Hoje a gente tem uma gama imensa, né, de áreas e sub-áreas. Então, meu filho mesmo estava, né, comentando isso. Nossa, mãe, mas tem tanta coisa, né? Assim, não sei o que fazer, eu não sei o que escolher. E aí foi passar por um processo de 3 meses para ir conseguindo, né, trilhar o caminho, se conhecer um pouco mais, né? E eu acho que aí tem uma chave importante, que é o autoconhecimento. Então, como eu posso me sentir inteira? Como é que eu posso me sentir íntegro com a minha escolha? O que interfere, né? Então, assim, será que eu posso, nessa coisa de não saber o futuro, né? E a gente vai descobrindo, na verdade, o caminho ao caminhar, e acho que é assim na vida, né? Então, pensando, por exemplo, o casamento. A gente escolhe. Mas, na verdade, a gente não sabe como vai ser. É uma caixinha de surpresas. Então, eu vou confiar na minha mente, no meu coração, no meu corpo, que me dá sinais. O que eu uso para tomar as decisões importantes, fazer as escolhas? Tem que passar pela racionalidade? Sim. Eu vou pesar, então, se eu tomar esta decisão, eu tenho estes fatores. Se eu tomar essa outra decisão, esses outros. Será que é sempre o quanto eu ganho e o quanto eu perco que me faz decidir por algo? Ou é como eu vou me sentir ao tomar uma determinada decisão ou outra, que pode ser o fator decisório para algumas situações? É difícil, né? Porque, ao mesmo tempo, é assim, a gente não sabe como é que a gente vai se sentir. Você tem que tomar a decisão. Você pode saber o que você está sentindo ali antes de tomar a decisão, né? Tem decisões que dificilmente são reversíveis. Outras decisões você pode ir e vir, e eu não sei nem o que é mais fácil e o que é mais difícil. Mas tem o que você sente antes da decisão, ponderando, etc. Agora, como é que você vai se sentir depois que a decisão foi tomada? Também é uma surpresa, né? Também é algo que você vai descobrir depois, né? Então é difícil. Onde você se sustenta para tomar uma decisão? E aí,
tem um filme muito interessante, enquanto a premissa do filme, né? Não necessariamente, não acho que o filme é uma obra-prima cinematográfica, mas a premissa e o que se coloca como discussão da individualidade, até filosófica, é interessante. Que é o Mr. Nobody. Você já viu esse filme? É um filme do Jared Leto. Jared Leto é um ator bastante talentoso, fez o Coringa, ganhou o Oscar de ator coadjuvante alguns anos atrás, um cara muito, muito talentoso. E a trama do filme, o filme é uma ficção científica, futurista, que em 2079, alguma coisa assim, a humanidade avançou na tecnologia a ponto das pessoas estarem quase imortais. Quase imortalidade. E o Mr. Nobody é o último mortal da humanidade se aproximando da morte e toda a humanidade, as outras pessoas ali acompanhando a morte do último mortal da humanidade. E ele com a memória falhando e tal. E aí um médico psiquiatra vai colher a história dele, né? E um jornalista também, porque há um interesse, uma comoção mundial ali de como vai ser a morte do último mortal humano, né? E aí ele vai falar da história dele, mas a memória dele tá meio... tá ruim, né? E aí o filme é narrado de forma não linear e o que acontece é o seguinte: vai ter algumas situações da vida dele de decisões muito importantes que ele começa a contar as duas histórias, como se tivesse sido uma escolha e a outra escolha, né? E tudo ao mesmo tempo na narrativa do filme. Então, a primeira escolha, ele com 7 anos, os pais se divorciam e aí o pai está indo embora no trem, ele está lá com a mãe, e aí a escolha se ele fica com a mãe, se ele vai correndo, entra no trem para ficar com o pai. E aí, de repente, as duas histórias acontecem na narrativa do Mr. Nobody lá no leito de morte dele. Também tem uma brincadeirazinha com a hipótese do multiverso nessa história, né? E até o próprio Mr. Nobody fala no filme, né? Que antes da gente nascer, a gente tem a lembrança de todas as vidas possíveis que a gente poderia ter. Mas aí os anjos do esquecimento apagam essas lembranças e você fica só com as suas escolhas, a vida que você efetivamente teve. E aí o Mr. Nobody fala, mas agora eu acho que os anjos do esquecimento me abandonaram. E eu lembro de tudo. E é isso, né? Esse paradoxo da escolha, porque tem escolhas que são imprevisíveis, né? E que não tem certo e errado, não tem melhor e pior. São escolhas. Sim, e o tempo, na verdade, ele vai mostrando, né, algumas coisas que a gente escolheu, às vezes que foi o melhor caminho, e às vezes não, a gente não tem certezas, né? A gente não tem controle sobre as coisas, por mais que a gente tente controlar as variáveis, né? Fazer planejamento. É o que o Fernando Pessoa diz, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Então, normalmente, muitos anos depois que a gente tomou uma decisão, a gente fala, realmente, era isso que eu tinha que ter feito. E às vezes, não, eu devia ter feito outra coisa. E faz parte do aprendizado, porque naquele momento era o que eu conseguia enxergar. Não, e mesmo essa avaliação posterior, ela é muito... ela não é objetivo, porque assim, você não devia ter feito essa escolha, você não sabe o desfecho da outra possibilidade, né? Poderia ser pior. Exatamente. Exatamente. A gente só pode, na verdade,
estar consciente naquele momento que a gente toma a decisão. Se ela vai ser a melhor, se era o melhor a fazer, às vezes só o tempo dirá. E eu arrisco dizer que nem o tempo dirá. Porque tem escolhas que são... Escolhas. Não é pior nem melhor, não é certo nem errado, não é... Escolhas. E em qualquer contexto, né? No contexto pessoal, no contexto profissional, no contexto familiar. A gente faz muitas escolhas todos os dias. Nem sempre a gente está consciente que fez essas escolhas. Às vezes a gente escolhe não com palavras, às vezes a gente escolhe com atitudes. Então, poder ter essa lucidez, né? Essa consciência de que estamos a todo momento fazendo escolhas, nem sempre as melhores, nem sempre as piores, mas tendo muitas vezes essa autonomia, né? Ou quando a gente não tem essa autonomia, não, de uma forma não tão drástica, né? Como historicamente a gente viu, né? Ouviu você dizer, a gente poder florescer aonde a vida nos plantar. Sim. Eu acho que esse é o ponto, talvez, onde eu imaginava chegar assim, nessa conversa, que é isso, né? Florescer onde a gente estiver. Né? E óbvio que não há garantia das nossas escolhas e do resultado das nossas escolhas, mas florescer onde estivermos. Que legal. Porque essa, né, na verdade, a nossa intenção, né, o nosso propósito, no sentido de não ficar só olhando para o que não foi ou para o que poderia ser, mas para o que é agora. O que de melhor, né, eu posso estar fazendo para estar pleno, para a vida ser plena. Nada é para sempre. Nós somos impermanentes, então o fato de escolher, às vezes, lá atrás, algo como uma meta super importante, um sonho a ser perseguido, e anos depois ele deixar de fazer sentido, é um exemplo de impermanência. A gente muda. Tudo muda. O tempo muda. As pessoas no nosso entorno mudam. Afetos se tornam desafetos, desafetos se tornam afetos. A gente se reconstrói a cada dia, a gente tem essa oportunidade. Então, este florescer, ele não depende do outro e não depende necessariamente das circunstâncias. Mas é realmente assim, florescer aonde eu estiver. Sim. E tem uma reflexão, Verinha, que é assim, uma escolha, e eu acho que isso até é um lugar comum, assim, uma escolha implica em perdas, né? Você está diante de uma situação de escolha. A não escolha te coloca numa situação de você ter ainda todas as possibilidades, né? Ou várias possibilidades. E a escolha faz você perder essas outras possibilidades e ficar com aquilo que você escolheu. Né? E essa perda, né, de todos esses outros caminhos possíveis é difícil. É difícil, mas é um passo necessário para a vida real, né? Porque essa vida das possibilidades não escolhidas, mas que podem ser escolhidas, é o mundo da fantasia, né? Não se concretiza. Sim. Não se manifesta na vida.
Então, mas é uma fantasia frequente. E muito atrativa. Então, assim, se eu ainda não tivesse escolhido uma profissão, eu poderia ser tudo o que eu quisesse. Uhum. Na minha fantasia, né? Sim. Na prática, não, mas na fantasia, né? Agora, o caminho que você escolhe, e se você, como você disse, né? Você cuidar para florescer nesse caminho, você torna a realidade a melhor realidade possível. Mas é um desafio isso, essas perdas. Tem um livro que chama Perdas Necessárias, que até esqueci quem é a autora ou o autor, mas é um livro que fala disso, né? Das escolhas enquanto perdas necessárias para o existir na vida real. Você sabe que tem muitos transtornos mentais e muitos problemas emocionais que cursam com alteração da capacidade de escolha, né? Por exemplo, fazer escolhas é um troço altamente demandante do nosso funcionamento mental. Então, nada mais natural do que alterações do funcionamento mental cursarem com prejuízo da tomada de decisão das escolhas. Depressão. Depressão deixa a pessoa paralisada na capacidade de escolha. Paralisada, né? Isso é um sintoma frequente, assim, muito difícil decidir as coisas, até as coisas pequenas, as coisas mais irrelevantes do dia a dia, assim. Porque escolher implica um gasto de energia e na depressão a pessoa não tem energia para nada, não é para nada. Isso me lembra muitas vezes respostas, né, dessas coisas banais mesmo do dia a dia que a gente tinha lá nos pacientes da clínica, e a resposta normalmente era: não sei, tanto faz. Quer suco de uva ou de laranja? Não sei, tanto faz. Quer ficar aqui ou prefere ir ali? Não sei, tanto faz. Muito frequente. O não escolher, né? Uma situação de apatia, porque existe uma força, né? Uma energia para você poder manifestar o seu desejo. Que qualquer que seja, até para escolher um suco. Eu estou me imaginando aí em alguma situação parecida. Escolhe aqui sua sobremesa, mousse de maracujá ou pudim? As duas! Não consigo fazer essa escolha. Pode ser as duas? Eu adoro, são as duas minhas sobremesas favoritas, velho. É difícil, né? São quase da mesma cor, né? Fica muito difícil, né? Elas são muito próximas, né? Inclusive. Exatamente. Se fosse mousse de chocolate, né? Com pudim, praia, não, era diferente. Aí eu escolheria pudim tranquilamente. Mas acho que a gente agora toca num ponto que mexe muito com a questão da escolha. Se fosse mousse de chocolate e pudim, eles estão distantes. Tem características muito próprias de cada um. Agora, se a gente olha para o pudim e para o mousse de maracujá, eles têm muitas semelhanças de textura, tem de cor. Não são os mesmos ingredientes. Leite condensado vai nos dois. Mas à medida que a gente tem coisas assim muito semelhantes, talvez as decisões... Ou semelhantes para mim, né? Sim. Pode não ser semelhantes na... Sim. Uma memória afetiva, por exemplo, semelhante. Começa a tornar essa escolha mais difícil, porque elas estão tão próximas que eu não consigo, às vezes, diferenciar uma da outra, um caminho do outro. E, às vezes, o fato também de ser tão diferentes pode nos trazer medo, né? Porque o que eu estou arriscando ao ir por A ou optar, por exemplo, por B? Nunca é fácil,
né? Nem emocionalmente, às vezes não é fácil moralmente, às vezes não é fácil financeiramente. E é algo muito pessoal. Talvez diferentes pessoas tivessem distintas escolhas para a mesma situação, para as mesmas opções. E o que faz um se sentir feliz, preenchido, nutrido, não necessariamente nutre o outro. E aí, às vezes a gente recorda o quanto é importante a gente se ouvir, né? Porque se às vezes, né, pode ser muito fácil, muito cômodo, né? Nossa, tá tão difícil eu decidir, eu queria terceirizar. Queria que alguém decidisse isso para mim. Tem o ônus. Se deu certo, foi graças àquela pessoa. Se deu errado, eu tenho alguém a quem responsabilizar. Eu acho que assim, é delicado isso, porque também no processo de tomar uma escolha difícil, pode ser útil conversar com pessoas para ter referências, né? Referências. Mas a decisão final é sua. E sempre é, né? Por mais pessoas que você ouça, a decisão final é sempre sua. E às vezes tantas opiniões podem confundir. Isso é muito comum, por exemplo, mãe de primeira viagem. Ela vai ouvindo um monte de gente. É o pediatra, é a mãe, é a vizinha, é a sogra, é a tia, é o que ela viu, por exemplo, na internet. E aí esse excesso de informações às vezes dificulta a escolha. Então, fazer esse caminho também para dentro, de tentar se perceber, se fosse nesta situação, o que eu sinto? Se fosse nessa outra, como eu me percebo? Às vezes isso ajuda. Não é uma previsão do que será, porque a gente sempre tem a parcela do risco, que é o confiar. Confiar nesse fluxo e na nossa capacidade de ter, mediante todos esses fatores, alguma sabedoria para definir. E na pior das hipóteses, passado alguns anos, que até eu chegue à conclusão, poxa, eu não devia ter feito isso. Mas viver também só da prevenção, talvez não seja viver. Talvez seja só sobreviver. Que não é ruim também, né, Vaninha? Sobreviver é importante, né? É importante. É importante, mas talvez falte muito, né? Para esse preenchimento, para esse colorido, para este vigor. Então, sobreviver é importante, é necessário para viver. Mas não se permitir viver também os erros, os fracassos que podem acontecer e que a gente não extrairia alguns aprendizados se não fossem por eles. Eu ouço muito as pessoas dizerem: eu não posso errar. Eu não posso errar. Isso traz um peso enorme para a escolha. Você falando isso, me lembrei de outro problema de saúde mental que atrapalha muito a capacidade de tomada de decisões, que é muito frequente em pessoas com transtorno obsessivo compulsivo ou pessoas que têm uma característica de personalidade que a gente chamaria obsessiva. E acontece o seguinte, há uma fantasia enorme de controle, necessidade de controle,
que torna uma tomada de decisão quase impossível. E a pessoa fica paralisada, né? Paralisada, porque ela precisaria ter tanto controle das variáveis para fazer aquela escolha, um controle que é inatingível, impossível, e aí se paralisa, né? E aí vai e volta, e acaba que não sai do lugar, né? Aí me vê você assim, né, falando essa coisa de querer controlar tantas coisas, de controlar tantas variáveis, às vezes de querer controlar tudo matematicamente, me vem aquela música, né? Assim, fé na vida, fé no homem, fé no que virá, né? Então, de acreditar um pouco, né? A gente faz a nossa parte, tenta avaliar, tenta planejar, mas sabendo que são possibilidades. Sim. Nada é certo. Quer ver um outro transtorno mental que prejudica muito a capacidade de escolha? De uma outra maneira, que não é exatamente um transtorno mental, mas é uma característica do funcionamento cerebral em pessoas com esse tipo de transtorno. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Que há uma dificuldade de ponderar o impacto de curto prazo e o impacto de longo prazo. Então, assim, para pessoas com transtorno de déficit de atenção, é muito mais frequente que os benefícios de curto prazo sejam muito mais relevantes para a tomada de escolha do que o benefício de longo prazo. E até tem um testezinho que se faz para isso, que é mais ou menos assim. Eu estou licença poética, porque vai ter não vai ser exatamente, né? Você fala assim, o que você prefere? Eu posso te dar R$70 agora ou R$100 daqui a um mês. O que você prefere? E aí você vai... você pode começar assim. O que você prefere? Eu te dou R$95 agora ou R$100 daqui a um mês? O que você prefere? Ou eu te dou R$90 agora e R$100 daqui a um mês. O que você prefere? Normalmente, quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele aceita uma diferença que racionalmente, financeiramente, não faz sentido nenhum. Assim. Por exemplo, dos melhores investimentos que existe, assim, provavelmente você vai ter um rendimento de 2% ao mês. Assim, então, qualquer coisa que tiver uma diferença maior do que 2%, você deveria aceitar ganhar no longo prazo, né? Mas quem tem TDAH, curiosamente, quem tem dependência de drogas também faz essa escolha assim, com limiar muito baixo, aceita do tipo, me dá R$50 agora, eu prefiro R$50 agora do que R$100 daqui a um mês, né? O baixo controle inibitório, né? E me faz lembrar um experimento famoso que fizeram, né, com crianças, né, o experimento do marshmallow. Isso é fácil as pessoas encontrarem na internet. Que aí a ideia era essa, eles deixavam as crianças um X tempo numa sala e o marshmallow aqui na frente. Se ela ficasse, ela ia ganhar outro depois. E aí, parte das crianças, né, comeu logo, o marshmallow ficava olhando e logo queria comer, e outras aguardaram. E aí, longitudinalmente acompanhando, essas crianças que aguardaram, né, que não comeram o marshmallow para esperar, depois elas iam ganhar em dobro, elas tiveram evoluções na vida adulta também muito distintas, né? Então, a possibilidade, né, essa resiliência, esse controle de poder saber esperar, gerou mais frutos para a vida delas, né? E, infelizmente, no nosso ritmo, a gente está muito estimulado a querer tudo agora, para já, para ontem. Prazer imediato. Né? Exato. E é isso, né? Não pode ser só o princípio do prazer, né? Sim. Porque aí eu posso ser muito indulgente, né? Mas pouco compassivo. Tem os dados de realidade. Tem uma dica que um tio-avô me deu, assim, para tomar uma decisão, que ele falou assim: não urine contra o vento.
Que é você urinar contra o vento, o xixi vai vir em você, né? Então, é um pouco assim, né? Você tem aquilo que você quer fazer, eu quero fazer xixi, tô apertado. Você tem que ver para o que o mundo externo também te apresenta, né? Não é só os seus desejos, você tem que ver o mundo externo também para ponderar. E não adianta você fazer escolha, quer dizer, não adianta, né? Às vezes, quando você faz escolhas em que a realidade te direciona para outro lugar, também você tem que levar isso em conta, né? Não que você precise sempre aceitar tudo do externo, mas tem que haver um equilíbrio entre aquilo que você deseja, o seu instinto e o que a realidade apresenta, né? A sabedoria popular é fantástica, né? Porque ensina tanto, né? E é tão profunda. E aí, assim, te ouvindo falar sobre essa recomendação, então, todo mundo, né, que estiver ouvindo, né? Todos os homens que estiverem ouvindo no Mente Zen jamais vão se esquecer dessa dica do seu tio, que me fez lembrar uma outra coisa, né? Às vezes, a gente precisa ser golfinho na vida. Conta. Porque aí eu defino, independentemente de como está a maré, qual caminho eu vou seguir. Mas nem sempre isso é bom. Às vezes é importante ser garrafa no oceano. Então eu vou seguir o fluxo, que é um pouco a história, né, do urinar ao sabor do vento. Evitar que o vento jogue o xixi em você, né? Exato. É importante. Então, há momentos e momentos. Então, às vezes, ser garrafa e se deixar seguir o fluxo da vida pode ser uma atitude de sabedoria que poupa energia, que vai deixando, às vezes, decantar coisas que a gente ainda não assimilou e não tem certeza do que fazer. Mas tem momentos que a gente precisa se colocar, precisa ser golfinho. Isso requer energia, não dá para ser golfinho o tempo todo. E aí a escolha, né? Qual é o momento de ser golfinho? Qual é o momento de ser a garrafa no oceano? Eu te diria assim que raramente é uma boa ideia você fazer uma escolha e tomar uma atitude em função dessa escolha quando você está totalmente tomado de emoção, assim, um furor, sabe? Aquela coisa assim incontrolável de emoção, de raiva, né? E a sabedoria popular também, vamos pensar nisso amanhã, então dá uma boa noite de sono, né? Ou, por exemplo, não fazer o que a Margaret Thatcher dizia, né? Não siga as multidões. Não necessariamente, só porque todo mundo está fazendo, é bom. Vai ser bom para você. Porque você é você, a multidão é a multidão. E às vezes a gente se deixa só, né, seguir sem pensar. Mas para todo mundo é assim, tá todo mundo fazendo, esse é o percurso natural. Mas não precisa ser a sua história. Não é fácil, né? Porque, digamos assim, estatisticamente falando, né? Está todo mundo fazendo, todo mundo processou. Mas você vai ser mais um figurante. Se aquelas escolhas forem escolhas independentemente tomadas, se um monte de gente fez aquela escolha, tem uma chance razoável de aquela ser uma escolha positiva. Mas não quer dizer que você não possa ponderar isso, né? Ou que você conheça os bastidores destas escolhas. Isso, por isso que eu falei, escolhas independentes, porque aí você pega... É difícil que as escolhas sejam independentes, que a gente está massacrado por informação, por mídia, por publicidade. Então, sei lá, a gente fala, não, o Brasil é o país da cerveja.
Aí você vai na África do Sul, tá lá uma propaganda, África do Sul, país da cerveja. Não, é só bombardeio. No Brasil não é o país da cerveja, isso é só um bombardeio maciço de publicidade dos últimos, sei lá, 70, 80 anos. E aí a gente, assim como todos os outros países do mundo, se sente o país da cerveja. Então, essa é uma escolha que é uma escolha que não é independente, né? Agora, sabe o negócio? Tem essa questão, né? Você não quer seguir as multidões, mas assim, muitas vezes o coletivo, a média do coletivo é algo que se aproxima do... Por exemplo, quem tiver curiosidade, tem um jovem que ele é um gênio da música, assim, o Jacob Collier. Ele é um gênio da música, um mocinho de 20 e poucos anos em inglês. O cara é absurdamente criativo musicalmente, assim, é absurdo. E aí, uma coisa que ele faz no show dele, ele fica regendo a plateia cantando. E não é uma plateia de músicos, são pessoas comuns, assim. Mas a média das pessoas cantando vai na nota certa. Sim, é como na estatística, né? Aumenta a amostra, distribuição normal. Exato, é isso que eu estou dizendo. Assim. Então, por isso que se cada escolha da multidão fosse independente, a média da multidão seria uma boa referência. Né? Mas muitas vezes não é. E você tem que estar aberto à possibilidade da sua necessidade, a sua realidade, impor decisões diferentes. Né? Sim, de ser protagonista, né, nesse processo. E isso nem sempre é algo fácil, né? Porque se também a maioria está fazendo, é o senso de pertencimento, né? Então, eu vou ser diferente, eu vou fazer diferente de toda a minha família, de todos os meus amigos. O momento inicial dessa escolha, ele requer, né? Ele requer muita coragem. Porque aí é isso, né? Você tem que estar aberto à possibilidade de... Se todo mundo está pulando no buraco, eu preciso pular no buraco, né? Não é a coisa mais frequente que todo mundo esteja pulando no buraco, mas você tem que ter um pé atrás ali que isso pode acontecer, né? Mas você não gosta de você vai numa feira de comidinhas caseiras que as pessoas vão lá e levam e você vai comprar. Geralmente você não vai na barraca que está mais lotada. Só deve ter alguma coisa boa, né? É uma coisa, uma estratégia de marketing, né? Se está sendo mais disputado, vem esse sentimento também, né? De escassez, está todo mundo lá, vai faltar para mim, então eu tenho que participar disso. Tem muitas coisas, né, que interferem nesse processo de escolha. Então, eu estou aberto para o novo? Porque, por exemplo, transferindo... Cada vez mais ao longo da vida, eu te diria que não. Você vai ficando mais velho, vai ficando com essa barba branca, essa cara meio destruída. Deixa eu ir para onde eu tô acostumado aqui, eu sei que dá certo, tá bom. Mas na verdade, essa coisa nem precisa da idade, embora às vezes a idade intensifique. Mas você tocou em outro ponto super importante, que é o quanto eu me permito experimentar o diferente, me arriscar. Ou eu preciso ficar nesse lugar seguro. Não está muito bom. É uma escolha. É uma escolha. Não está muito bom, mas pelo menos... eu vou florescer onde eu escolher. Tô te pirraçando. Mas assim, não está muito bom, mas esse é um desconforto que eu conheço. É um tipo de escolha. E talvez eu possa chegar lá na frente e falar, ok, tudo bem, ou que pena que eu me privei. E nunca vai haver uma resposta certa. Porque
Ninguém vai ser o Mr. Nobody que vai poder rever no fim da vida como se você tivesse feito todas as possibilidades de escolha e ver o desfecho. Sabe? Mas essas escolhas vão compor sua vida. Exato. Fazer escolhas é condição necessária para viver a vida. Né? E a partir das escolhas que a gente faz, ela pode ser mais colorida, mais monótona, mais alegre. E tudo bem. Mais nutritiva. Eu acho que é curioso isso, né? Porque talvez o ponto seja assim... Poder estar sereno e em paz com a decisão que eu tomei agora. Exato. Independente de saber qual vai ser o desfecho futuro, eu já tomei a minha decisão. E aí é difícil viver com uma coisa... Putz, será que foi a decisão certa? Será que foi a decisão certa? Ai, meu Deus. Foi a decisão certa. Foi a decisão. Vamos que vamos. Né? Vamos florescer esse caminho. E florir. Florir esse caminho. Tem nessa coisa, né, de seguir a multidão, tem aquele... Ou não seguir, né? Tem um poema que The Road Not Taken. Né? A estrada que não foi percorrida. Take the road less traveled by. E às vezes faz sentido fazer essa escolha, né? E às vezes não. Mas de certa forma, considerando que a situação de cada um é única. Cada um é único, né? São tantas singularidades da escolha individual, né? E mesmo você, em diferentes momentos da vida, você está diferente, as circunstâncias são diferentes. Eu arrisco dizer que cada escolha, seja o que for que você escolha, é uma road not taken. Né? Porque aquela estrada, no contexto da sua vida e da sua história, das suas circunstâncias, aquela escolha é única. Aquele caminho é único. Sim. Caminhante não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. Bonito, hein? Porque é isso. Nenhuma certeza. A gente só vai caminhando, vivendo e tentando florescer. Quer dizer que uma coisa que você sonhou a vida inteira, na hora que ela vai se concretizar, pode ser que você escolha não... Que aquilo não faça sentido, então? Pode. Assim como... Não é um episódio autobiográfico, viu, gente? Só para deixar isso claro, né, Vênia? Não. Tem intriga da oposição que acha que os temas do Mente Zen... Viu, Diegão, Cris? Tem intriga de pessoal que acha que os temas do Mente Zen são temas que vêm porque são coisas que eu estou vivendo na minha vida. Isso é mentira. São coisas, não é verdade. São coisas que todos vivemos, né? Escolhas todos temos que fazer. Mas é importante, né? É a gente aproveitar o caminho. Porque às vezes essa meta, né? E aí eu lembro dessa aventura no meu primeiro ano de casada. Eu casei em abril e aí em dezembro, no meu primeiro ano de casado, meu marido resolveu escalar o Itatiaia, que ele já tinha escalado. Mas eu não. E a minha ideia de como seria isso era o mais infantil possível, né? É um passeio no parque. Aquela... Vamos levar um piquenique, né? Era aquela cena, assim, do desenho do Pica-Pau, que, né, eles vão, assim, andando. Não tinha muito obstáculo. E a gente foi, né? E eu fui com essa ideia, esse propósito.
E aí a gente começou a caminhada. E aí eu tô vendo as pedras, só pedra. Eu falei, cadê a relva, né? Não tem. Cadê a relva? Vai subir. Cadê o lugar do piquenique? Vai subindo. Não era assim no desenho, né? Aí você encontra, né, pessoas no caminho que estão fazendo a mesma coisa. Minas, Rio de Janeiro, todo mundo assim super motivado. Vamos lá, né? Aí para um pouquinho. Aí o pessoal já está passando mal por causa da altitude, né? Aí pergunto para você a escolha. Você quer parar, né? Meu marido ficou preocupado, falou: ah, você nunca fez, quer parar? Não, vamos! A escolha, você quer jogar seu marido de cima do Itatiaia? Vamos lá, né? Falou assim, não. Aí vinha uma frase, né? Muito ouvida, né? Na minha infância, né? Que você acaba aguardando. Não, desistir é próprio dos fracos. Não vou desistir. Vamos lá, vamos até o fim. Aí, depois de 2 horas, você chega lá ao lugar tão sonhado de ver aquela paisagem. Essa era a meta. Me pergunta se eu fui. Eu cheguei morta, com tetania. Eu tive febre no dia seguinte, mas eu cheguei lá cansada, assim, as pessoas indo assinar o livro, eu não assinei. Eu não tinha mais força. Então, assim, o que valeu foi o percurso. Uhum. O chegar lá, que era o objetivo. Então, assim, se eu ficasse pensando no objetivo, nossa, eu vou ver... tem uma visão panorâmica lá de cima, não teria valido. Uhum. Porque depois eu ainda pensei, para descer vai ser tranquilo, né? Porque dizem que, né, para descer todo santo ajuda. Foi muito pior para descer do que para subir. Mas valeu assim, né? Para ter alguma história para contar. Valeu para colocar o maridão para nunca mais dar uma fora dessa. Não, para ele tava tranquilo. É que eu fui muito inocente. Os amigos dele falaram, não acredito que você fez isso com ela no primeiro ano de casado, né? Mas era uma experiência que eu precisava viver. E tem coisas, acho que é assim, né? Tipo o trote. É uma vez na vida. Você precisa passar pela experiência. Então, assim, ok, já sei como é ir para Itatiaia. Não quero mais. Ia chover, então ainda tinha que descer rápido, porque senão a gente ia ficar passo, preso. Everest. Então, o primo dele foi para Antártida, então eu falei assim, Foi? não sei, foi para Antártida. Então, assim, esse para mim acho que é o florescer, né? Então, tem dificuldades, tem problemas no meio do caminho, mas o que eu posso tirar disso? Uhum. Aprendi, não tem relva nesse caminho, não tem. Porque a coisa que ia me deixar mais feliz era pisar em solo firme, né? Depois de ter que ficar fazendo rapel, de ter pedra, de precisar de ajuda. Teve rapel? Teve rapel. Então, assim, nunca fiquei tão feliz. Nossa, é plano aqui. Então, assim, a gente ressignifica coisas que são muito comuns do dia a dia. Depois que você passa algumas coisas, elas ganham outro sentido. E aí você festeja, você comemora, você celebra coisas muito mais simples. Então, assim, não imaginava que ia ser esse sofrimento. Mas teve a diversão, cobras, aranhas no caminho, o cansaço, a insolação, né? Porque se tem uma coisa que você tem que fazer com atenção, era isso, né? Porque eu pensava, vou morrer, né? Porque se olhava assim para o chão, um monte de pedra. E aí passa tudo isso, né? E o que você tira, né? Qual é o aprendizado? Então, talvez alguma coisa assim do fundo, né, do coração, diante dessas escolhas, né, que a gente faz e que a gente não tem certeza, desfrute o caminho e floresça. Uhum. Porque nós não controlamos. É o melhor que a gente tem à disposição, é florescer
nesse caminho que a gente está. Sim. Nada o impede de você mudar o caminho. A qualquer momento. Mas o desafio de florescer no caminho em que se está vai continuar. Né? Sim. Isso tem um pouco de... Isso me tranquiliza diante da decisão, porque tem uma parte do desafio que continua. Assim, você está no outro caminho, aí você vai ter que lidar com a decisão de ficar nesse caminho e ir para outro caminho. E sem que eu não queria que ficasse também uma coisa meio fatalista de que tanto faz, né? Porque não é que tanto faz, você tem que respeitar os seus desejos ali, né? Ponderar as circunstâncias e tal. Mas é certo que tudo é incerto. Mas é certo que aquela escolha por si só não definirá a sua felicidade, o seu futuro. Muito mais relevante é o esforço de florescer diante da escolha. Perfeito. Isso é extremamente importante. Porque às vezes a gente deposita a felicidade e o sucesso em uma decisão, em uma escolha. Uhum. E não está nisso. Sim. Ela está dentro. Sim. E ela independe disso. Então eu posso, se ela está dentro, florescer em qualquer lugar. Poucas decisões têm um efeito assim por si só, né, de trazer algo muito positivo. Eu diria que na minha vida só a decisão de escolher de torcer para o Galo é a única coisa que eu acho que por si só já foi um elemento assim transformador e que trouxe que não houve nenhuma dúvida. Tantas alegrias, tanta felicidade, né? Mais ou menos. Então tá, Verinha, eu acho que falamos bastante coisa sobre escolhas, né? Faltou o passo a passo de como fazer uma escolha difícil. É só percorrendo o caminho e cada um tem o seu, mas acho que a mensagem mesmo que fica é desse convite, né? A nossa abertura para a ausência de certezas, por mais planejamento, por mais avaliações que a gente faça, da gente poder sempre se permitir aprender e florescer no deserto, florescer no campo, florescer onde a gente estiver. Muito bom, velho. Adorei. E com isso a gente encerra mais um episódio do Mente Zen Podcast e a gente se vê no próximo vídeo.